Bem-vindos ao nosso TVB Entrevista, noite de quinta-feira, dia 1º de maio de 2025. Dia importante, dia do trabalhador. Parabéns a todos os nossos trabalhadores aqui da nossa querida cidade de Joinville e também da nossa região. TVB Entrevista está no ar para você nesta noite gostosa de quinta-feira, para toda a nossa Joinville, maior cidade de Santa Catarina, e também, claro, cumprimentando aqui a nossa audiência da região, nossos amigos de Araquari, Barra do Sul, São Francisco do Sul, Caruva, Itapuá. Sempre um prazer poder contar com a audiência das cidades aqui da nossa região também. O nosso programa recebe hoje ele que já nos representou lá em Brasília durante 4 anos. Foi eleito deputado federal em 2018. Em 2022 concorreu, não chegou ao cargo, à cadeira que Joinville tanto precisava e gostaria de ter, mas agora ele vai ser deputado federal pelos próximos 4 meses, e isso através de um gesto do deputado federal Jorge Guetin, que é o titular. Recebemos aqui Coronel Armando, suplente deputado federal por Joinville. Coronel, prazer te receber, e é muito bom poder conversar com o senhor e falar sobre essa cidade maravilhosa que é a cidade de Joinville e o nosso belíssimo estado de Santa Catarina. Boa noite a todos os telespectadores. É uma satisfação estar participando desse programa aqui, que eu já tinha participado anteriormente, mas não no novo estúdio. E nesse momento novo também da minha vida, que retorna à Câmara dos Deputados, para representar a cidade de Joinville, o nosso estado de Santa Catarina e o Brasil, no momento que a gente tem tanta desconfiança da política. Eu acho que eu tenho uma história militar, posso ser acompanhado no que eu fiz no meu mandato, e espero poder continuar representando a nossa cidade. Perfeito. Tem muita gente que conhece o senhor, né? Enfim, o senhor foi nosso deputado aqui durante 4 anos, fez um belíssimo trabalho lá em Brasília, mas a tua história, como é que tu entrou na política? Eu sei que o senhor teve uma carreira maravilhosa, inclusive na área militar, antes de entrar para a vida pública. Como é que nasceu o Coronel Armando, deputado federal? Foi o teu primeiro desafio em 2018, já deu certo, tu foi lá com o teu amigo, à época, Jair Messias Bolsonaro, trabalhar junto com ele lá em Brasília. Como é que nasceu a sua carreira pública? Bom, eu servi muito tempo aqui em Santa Catarina, servi por 6 anos em Joinville, anos alternados, depois servi 4 anos em Tubarão, mas a vida militar nos dá oportunidade de servir em todo o Brasil. Conheço, então, quase todo o nosso país, só não estive no Acre, na Paraíba, em Fernando Noronha, mas eu servi também no interior do Ceará, em Crateús, um município do interior do Ceará, mais próximo ao Piauí. E ali, nesse quartel, eu tive uma experiência com uma realidade muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, aqui no sul do Brasil. Sim. Eu coordenei uma das missões que a gente tem lá, foi a participação na Operação Pipa, que é a Operação de Distribuição de Água no Nordeste. A gente não tem ideia da dimensão dessa operação, mas em 2001 eu coordenei a distribuição de água em 51 municípios do Piauí e do Ceará. E ali a gente começa a pegar uma realidade diferente. A gente aqui que tem um consumo de água grande, lá nós distribuímos, quando o município decreta calamidade, a água nos municípios, para atender as necessidades básicas do homem. E nosso critério lá são 20 litros de água dia para as pessoas, é uma operação complexa. Quando você faz a entrega, as pessoas vão buscar numa cisterna, então uma operação que tem muita fraude e muita interferência política. E num dos municípios que eu distribuí a água, o município de Itauá, depois que nós estamos distribuindo água há quase 2 meses, bate um cidadão num escritório avançado que nós fizemos, disse: olha, eu não recebo água. Aí o pessoal me liga no quartel, eu fui à cidade, fui verificar, sentei com a equipe, disse: vamos rever todo o planejamento. Aí, onde estão os dados que nós iniciamos? A gente pega na prefeitura os dados. E a distribuição de água, normalmente nas cidades, não é na área central. Essa área geralmente é mais estruturada. Ela fica nas áreas um pouco mais afastadas, de maior carência. E nessa cidade, esse local era um assentamento, onde a gente entregava os 25 mil litros de água numa cisterna para a população ir buscando. E o cara não recebia nesse local. Aí nós verificamos tudo. Pô, realmente, esse cara não recebe. Manda verificar, eu tive a ideia, manda verificar se tem uma escolinha que eles botam ali. Aí foram buscar a escolinha, tinha,
fomos verificar o resultado da eleição, não tinham votado no prefeito. E Caramba. ao não votar no prefeito, ele não indicou pela Secretaria de Planejamento aquela região da cidade para receber água. E um detalhe, quem paga toda a água é o governo federal. E o pessoal não entregava. Isso para mim me chamou a atenção. Pô, mas não é possível, a gente está aqui para fazer Sim. o bem, essa é a função de todo mundo, e o camarada não entrega porque não votou água nele. Isso me chamou a atenção. Essa cidade teve denúncia, depois, hoje está novamente teve a intervenção na cidade por fraude nessa operação, mas a dimensão da seca é tão grande no Nordeste que lá tem uma profissão chamada pipeiro. É o motorista que dirige carro-pipa. Só que os donos dos caminhões são normalmente políticos e pessoas que têm dinheiro. Então há uma intenção muito grande na indústria da seca. Quando o Bolsonaro fez a transposição, concluiu, né? Não vou dizer que ele fez, porque o projeto da transposição no Rio São Francisco é de Dom Pedro II, da época do Segundo Império. Antigo. E ela começou a ser concluída aí, começou em vários governos, mas Bolsonaro fez uma entrega que acabou um pouco com essa indústria e dá ao estado de Pernambuco o maior produtor de uva do Brasil hoje. Então a gente às vezes pensa muito no Rio Grande do Sul, aqui na nossa região, mas o Rio Grande do Sul produz uva naquela parte mais fria, um pouquinho de tem serra. Então, em termos, foi muito bom para eles. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, um pouco a pobreza da região. A gente via a cidade, quando eu chegava em Crateús, a gente observava a cidade assim, com vários cactos no entorno e totalmente seca. Aí quando eu estou chegando, eu olho assim, pô, mas que gozado, os cactos estão decorados. Era saco plástico que o tempo leva e estava colado nos cactos. Não parecia uma cidade fantasma, assim, no caminho que a gente está acessando. Isso foi um lado que me chamou a atenção, a carência, a pobreza da população. Por outro lado, eu também fiz a segurança das eleições de 2002 no interior do Piauí. Lá atrás. Interior do Piauí. A primeira que venceu o Lula. Sim. Então, lá é muito comum a gente também participar de segurança das eleições. Eu fui para um município chamado São João do Piauí, e nesse município havia dois líderes políticos. Um deles é o município do pai do atual senador Wellington Dias, Certo. que se elegeu governador naquela época do PP, e tinha um deputado federal, que eu não vou dar o nome, mas quem quiser pesquisar, pesquisa. Quando eu chego no município, o juiz me pede várias coisas. Eu falei, juiz, eu vim aqui para atender a justiça eleitoral. Ele queria que eu fizesse aplicar a lei do silêncio. Eu falei, isso não é o que a gente veio fazer. Vamos aplicar a lei eleitoral e estava havendo barulho à noite, manda a polícia fazer. Eu sou formado em Direito, então tenho muita segurança nessa área, sabia o que eu fazia. No dia seguinte de manhã, começa a eleição, eu estou com tropa espalhada em 15 municípios, mas a maior parte em São João do Piauí. O juiz me pede para ir fazer retirar o pessoal da rua. Eu falei, pô, juiz, mas não está havendo problema nenhum, eu estou com tropa de Munição Real, não vou tirar o pessoal da rua. Sim. Eu vou lá verificar, o senhor olha na televisão, vou lá verificar o que acontece. E aí fui fazer um reconhecimento dessa rua. E normalmente nas cidades, as pessoas das classes sociais maiores estão mais perto do centro da área estruturada. É ali que ficava a casa do candidato Wellington Dias e da família do deputado. E eu passo ali, o Exército tem uma experiência, quando houve problema na siderúrgica da SN em Volta Redonda, morreram 3 metalúrgicos, e depois atribuíram a morte ao Exército. Então a gente trabalha hoje, quando pode, com equipe de filmagem. Eu tinha uma equipe de filmagem, estava com um grupo lá de segurança, eu mandei e tinha um juiz auxiliar. Mas era uma equipe de filmagem em 2002. Eu já tinha uma equipe de filmagem. Que celular não era tão... Não, era filmagem. Tão prático, né? Nem o celular nem falava. Exatamente, hoje, Era aqueles equipamentos antigos, realmente. Mas por que eu estou falando disso? Aí eu começo a fazer esse reconhecimento, andando pela rua, chego na casa do Wellington Dias, olhei assim, gente, não vi problema. Mas segui um pouco mais até a casa do deputado, e olhei e falei, tem uma fila aqui, que coisa estranha. Eu entrei na casa, e essa fila terminava numa maquininha semelhante a uma de cartão de crédito para simular uma votação. Uau! E eu olho a fila ali, poxa, com a equipe de filmagem e tal. Fiz todo um trabalho, conversei e aprendi a máquina, aprendi as coisas e a filmagem. E aí eu falo com a pessoa que está votando, a pessoa chegava,
Passava 5 tentativas, aí depois, aprendeu a votar? Aprendi. Pode ir lá votar. E eu cheguei com o camarada assim, pô, rapaz, por que você vota assim? Aí olha a resposta que eu tive. Mas o deputado é muito bom, depois ele me dá 1 litro de leite. Uau. E isso eu vi, filmei, passou isso, e me chamou muita atenção. Eu falei, poxa, o voto tem que ser valorizado, a gente tem que escolher pessoas que nos representam, não porque está comprando. E aí uma das razões de eu ter decidido foi ter visto isso no Nordeste. Mas eu quero concluir isso ainda. Sim. E aí o juiz me pediu a fita, eu disse, olha, juiz, o senhor vai ter que fazer uma cópia, esse vídeo é do Exército, o senhor faz uma cópia, um ofício, eu faço uma cópia, mando para o senhor. Os juízes não querem que alguém diga não para eles. Claro. O senhor faça o ofício. Ele fez o ofício. Uma arara comigo, mas fez o ofício. E aí, em seguida, eu providenciei a fita e entreguei para ele. Mas nesse interim, eu recebi uma solicitação e não tinha celular. Olha, coronel, o senhor vem ao fórum 1 hora que o presidente TRE vai falar com o senhor. Eu falei assim, pois não. Aí, a 1 hora eu fui no fórum e recebo uma ligação do presidente TRE do Piauí. Eu falei, pois não, desembargador Coronel Armando, estou aqui representando a Justiça Eleitoral, o Exército está apoiando. Coronel, o juiz está reclamando um pouco do senhor, que o senhor não está atendendo às determinações dele. Eu falei, desembargador. Aí eu expliquei que eu era formado, sim, falei o que ele tinha pedido, me pediu para ontem executar a lei do silêncio, falei que é da polícia, hoje cedo ele me pediu para que eu pudesse evacuar uma rua. Eu falei, desembargador, estou com tropa com munição real, eu não vou botar o Exército contra a população sem a menor necessidade. Também, né? Não vou. E aí eu não cheguei a falar do vídeo da apreensão. Mas ele me interrompeu e falou, coronel, o senhor faz o que o senhor achar melhor e não precisa seguir o juiz, faz o que o senhor achar melhor. E foi ali as minhas atitudes com responsabilidade que fez e tal. E eu fui embora, não comentei do vídeo nem nada e fui embora. Mas entrei, quando eu vi o Bolsonaro, e eu conheço o Bolsonaro, estudei com ele, eu vi o Bolsonaro concorrendo, vou ajudar o Bolsonaro. Sim. Vou botar meu nome à disposição, estudei com ele, conheço o Bolsonaro, e acabei eleito. Mas as razões foram essas de eu ter visto lá. Aqui no Sul eu não tinha nenhum contato com a polícia, mas lá eu tive e vi a importância da presença das Forças Armadas por dar-se um ar de coisas honestas que vão funcionar. A gente não se submete à política nem nada. Aí um detalhe disso, quando eu cheguei, fui eleito em 2018, a minha posse foi em 2019, dia 1º de fevereiro, no plenário do Congresso. E eu fui lá fazer o juramento, como eu fiz agora, semana passada de novo. E olho para o lado, o deputado que eu tinha pegou, estava tomando posse comigo. Fantástico. Quase 20 anos depois. Eu falei, então, não muda? A conclusão que eu chego é que se a gente não mudar as pessoas e conhecer as pessoas, o cara quer ganhar voto por 1 litro de leite, quer manipular. Então, não é essa a função que eu entendo que a gente deva ter na política. Então, isso me levou a atuar lá com o Bolsonaro na política, levando os valores militares, os meus próprios valores, que eu recebi da minha mãe e do meu pai, e o que eu desenvolvi na carreira, e mais aqueles que eu tenho também das Forças Armadas. Tem uma questão que eu acho que até o senhor pode me ajudar, deixa eu pensar aqui. Deputado Peninha, eu acho que o Antídio Lunelli, Colato, o João Rodrigues e o senhor, mas o senhor bem mais do que eles, em comum o fato de serem amigos do Bolsonaro, mesmo antes do Bolsonaro ser presidente. É isso, né? Esqueci de alguém? Tem mais alguém? O governador Jorginho passou a ser um grande aliado, parceiro, enfim, mas o que eu acho bacana é isso, né? Quando o senhor teve a oportunidade de ser deputado e o Bolsonaro teve a oportunidade de ser presidente, o senhor não tinha apenas um presidente amigo, o senhor tinha um amigo presidente, porque vocês, ainda mais o fato do senhor ser do estado do Rio de Janeiro, enfim, é isso, né, deputado? Olha, assim, as Forças Armadas, principalmente, permitem você fazer uma amizade que se prolonga muito tempo. Sim. Primeiro pelas experiências que você vai passar, desafios que você passa, e você depende muito de você, da sua autoconfiança, mas também de um companheiro que às vezes te ajuda para enfrentar situações. Então, e nós passamos por situações juntos sempre. O Bolsonaro, ele ingressou no Exército junto com a minha turma, pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 1973. Nossa, eu nem era nascido. E eu não entrei pela Escola Preparatória, eu entrei pelo Colégio Militar de Belo Horizonte. Sim. Então, mas fui encontrar o Bolsonaro
lá na MAN, a partir de 76. Ele é uma pessoa muito inteligente. O Bolsonaro, ele passou no concurso para a escola preparatória, mas já tinha o terceiro científico, que era o científico. Aí depois ele viu isso no primeiro, eu podia ter ido para a MAN, fez o concurso de novo e passou para a MAN. Normalmente são 30 vagas para 30 mil candidatos. É um concurso dificílimo, sempre foi difícil. E o Bolsonaro passou em 2. Aí passou para frente da minha turma, 2 anos, então foi o meu veterano. Mas a gente já convivia lá. Ele era atleta de pentatlo, eu era atleta de vôlei e basquete, então joguei muito com ele. E lá a gente foi solidificando uma amizade que vai se prolongando, embora se afaste. Porque o Exército, sim, claro, nós temos a especialidade de cada um, a gente tem aquela origem e sempre, a gente ao ver uma pessoa que tem a sua origem, se identifica a ela, os meus valores, principalmente do campo militar. Então fui para a política por causa dele, conhecia, e não, como muitos, eu digo que a maioria, isso não é uma ofensa, mas o Bolsonaro, ele atrai gente para o lado dele. Ele, como paraquedista, se ele lançar numa zona de lançamento de paraquedas, o que aconteceu com o PSL? Todo mundo saltou para ficar junto do Bolsonaro. Sim. E aí eu vou à segunda parte da resposta. O PL, antes do Bolsonaro ter vindo ao PL, o PL já era um partido com tradição, mas não tinha a expressão que tem hoje. Claro. Quando em 2021 Bolsonaro decide para o PL, muitos foram para o PL, eu fui. Mas naquela época eu já estava indo para o PP, que foi um partido que ele teve 15 anos. E aí, de novo, foi a zona de lançamento, concentra junto do Bolsonaro. E, então, eu quero dizer que vale a pessoa, que sim, é ele, e os valores dessa pessoa que está no partido. Se hoje você está na TVBR, mas amanhã estiver numa outra emissora, será que você perde valor ou você está num outro lugar fazendo o mesmo trabalho? Então, vale a pessoa. A política é a mesma coisa, até porque eu devo mudar de partido. E eu coloco isso, o Jorginho apareceu como assim uma grande força, ganhou o governo do Estado muito bem, mas muito pela presença do Bolsonaro no PL. Se o Bolsonaro não tivesse ido no PL, o PL teria uma representação, mas bem menor do que tem hoje. Então a grande força é o Bolsonaro, e talvez seja por isso, não sei se vai dar tempo, que o pessoal quer tirar o Bolsonaro da política pelo que ele representa. Pois é. Bom, a gente tem muito assunto aqui e com certeza vai ser uma conversa maravilhosa. No segundo bloco a gente vai falar bastante sobre a Joinville. Deixa eu fazer uma pergunta antes do intervalo para o senhor, e é uma pergunta bem curta. E pessoal, quem é que te chama de Luiz? Olha, Luiz ninguém me chama quase. Ninguém te chama de Luiz? A minha mulher me chama. A tua esposa te chama de Luiz? A minha mãe me chamava de Luiz Armando. É que o nome dele é Luiz Armando Schroeder Reis. Veja, Luiz minha mulher me chama. Sim. Mais coisa. A minha mãe me chamava de Luiz Armando quando eu tinha feito algo errado. Quem tem nome duplo, sim, quando os pais chamam o nome duplo é porque houve alguma coisa que não foi boa. Então, mas a minha mulher me chama de Luiz. Mas o meu nome, que eu me tornei conhecido no Exército, foi Armando, porque eu virei... E a patente, né? E depois Coronel Armando, que eu utilizei na política. O nome que eu escolhi inicialmente no Exército foi Schroeder. Schroeder. Que eu sou daqui, da caracterização, tem aquela cidade, a cidade próxima, Schroeder, eu tive muito orgulho de ser dali. Mas ali, o Exército, não, o cara que foi me entrevistar, não, esse teu nome é muito difícil de falar, vamos botar um nome mais simples. Escolhe outro. E Reis, também gosto de Reis, sobrenome português. Não, então vai ser Armando. Eu nem escolhi, já me deram Armando e de lá para frente eu não mudei o nome. Mas é essa a razão do meu nome ser Armando. E, claro, a proporção que você vai sendo promovido, você continua com o seu nome próprio, mas com o novo posto que você exerce. Fantástico. Estamos recebendo o deputado federal Coronel Armando. Vamos para um intervalo bem rápido. Você pode participar com a gente. 3451-9400. Você manda sua mensagem, deixa o seu recado. A gente registra a sua participação aqui no programa. Depois do intervalo, vamos falar sobre Joinville. Tem muito assunto sobre Joinville. Hoje falava aqui no Em Defesa da Gente. O deputado federal tem um valor alto para enviar recursos para os municípios do estado e Joinville está perdendo oportunidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Intervalinho rápido, voltamos já já.